A mensagem de hoje fala sobre entrega. E eu vou ler muitas coisas aqui. Quem não se sentiu como esta pessoa? Assim como muitos, também tenho tentado fazer uma entrega total de minha vida a Deus há vários anos, mas ainda não consegui. Às vezes fico falando a Deus: Senhor, eu me entrego totalmente a Ti. Fico pensando que nunca vou conseguir e choro muito, querendo tanto sentir a presença de Deus em meu viver. Por que alguns conseguem e outros não? Você já parou para pensar? Todos que estamos aqui, supostamente nós já nos entregamos a Deus, verdade? Por que algumas pessoas experimentam grandes milagres e uma vida restaurada pelo Espírito e outras ficam patinando e não conseguem sair do lugar? Não parece a nossa história? A gente ora, a gente busca, a gente participa, a gente faz isso e aquilo, só que nós estamos ainda estacionados. Durante os experimentos a bordo do ônibus espacial Columbia, os cientistas descobriram que há 26 lagos debaixo do deserto do Saara. E pensar nas pessoas que estão passando fome, morrendo de sede, porque esses recursos ocultos ainda não foram explorados, de forma semelhante a uma série de recursos espirituais que estão por explorar em nossa igreja, em nossas vidas individuais, porque nós simplesmente não temos ido a uma profundidade suficiente. Alguns de nós estamos nos conformando com algo muito menos do que o que Deus planejou. E hoje nós vamos começar lendo Romanos capítulo 12, os 2 primeiros versículos que dizem dessa forma: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa, entregue o teu corpo. Oferecer significa apresentar de uma vez por todas. No Antigo Testamento, no sacrifício, um animal vivo era levado ao sacerdote e o proprietário colocava as mãos sobre o animal, dizendo simbolicamente: este animal toma o meu lugar. O animal então era morto e o sangue era aspergido sobre o altar. Jesus já realizou este sacrifício. Significa que já está. Uma vez que um sacrifício é oferecido a Deus, você não pode tomá-lo de volta. Quando somos chamados para apresentar os nossos corpos ao Senhor, somos exortados a oferecer o nosso ser total a Ele e não apenas pedaços. Deus não quer apenas ser uma parte de nossas vidas, Ele quer que sejamos completamente comprometidos com Ele. O problema com o sacrifício vivo é que eles continuam rastejando para fora do altar. Eu te entrego tudo, Senhor. 5 minutos depois, você está com a sacolinha de volta, se lamentando pela vida que você acabou de entregar ao Senhor. Mas você não entregou? Deixa lá. Vai cuidar de outras coisas, mas aquilo que você já colocou nas mãos do Senhor, deixa lá. Você quer resolver problema? Deixa lá. Você quer ver a mão de Deus operando? Deixa lá. O problema da nossa entrega é que a gente faz uma entrega religiosa, é a ritualística. A gente faz todas aquelas pompas, só que nós não entendemos o que nós estamos fazendo. Eu dou graças a Deus que nossa igreja está passando por uma série de reformas, e não são reformas humanas, mas graças a Deus a corrente do Espírito Santo que está fluindo sobre todo o planeta Terra e que está sacudindo o corpo de Cristo que estava estabelecido na igreja, mas ali, glória a Deus, acostumados. Nós estamos tão habituados a uma série de ritos, gente, que quando a gente muda qualquer coisa, a gente fica paranoico. Semana passada nós mudamos, tiraram daqui
primeiro a gente não tinha gasofilácio, era uma cestinha. Aí uma irmã doou o gasofilácio, colocaram aqui. Uns gostaram, outros acharam meio esquisito. Tem gente que nem sabe o que é um gasofilácio. Se a casa é uma caixa onde se coloca oferta. Aí semana passada, por causa da bendita maquininha, colocaram o gasofilácio lá atrás. E aí o povo pira. Mas tem que entregar no altar, a oferta tem que ser no altar. Foram andar e aí, glória a Deus, foram ler a Bíblia e descobriram que existe uma série de referências, gente, que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos habituados a fazer. Nós nos acostumamos às coisas e cremos que aquilo é de Deus e é bíblico. E tem muita coisa que nós fazemos que não tem nada a ver com a Bíblia de Deus. Então, eu gostaria que você fosse meditando, por quê? Porque Deus está interessado hoje não em animais. Ele está buscando os corpos de crentes que se entregam a Ele. Ele quer que sejamos sacrifícios vivos e não ofertas mortas. A oferta a Deus era separada e completamente dedicada. Você quer ser bíblico nos dízimos e nas ofertas? Lá na tua propriedade. Tudo que você já recebeu do Senhor, seja em cheque, seja na conta do banco, pega, separa o dízimo e apresenta com a tua família diante do Senhor. E vem, como Paulo diz, no primeiro, junta tudo durante a semana e no primeiro dia da semana vem e deposita na casa do tesouro. Simples. Mas quer entregar, quer ser bíblico com a tua oferta? Entrega ela desde o lugar onde ela deve ser entregue. No teu coração, na tua casa, com a tua família. Quer ser bíblico? Vamos ser. Você quer ir mais além? Tem que ser assim, gente. Essa história que a gente nos habituamos a chegar na hora do culto, e aí quando aqueles né, apelos financeiros, aí você vê todo mundo pegando a carteira e abrindo, não é hora. Na hora da adoração não é o momento que você vai pensar quanto que você vai dar para Deus. Você devia ter pensado isso lá atrás, lá quando você ganhou. É lá que você oferta ao Senhor. Aqui você só entrega, mas a oferta é feita lá. Então, vamos pensar, porque Deus não quer coisas mortas na nossa vida. Ele quer que a gente viva, Ele quer que a gente desfrute. E tem muita gente, até já questionaram, mas tem que orar pelas ofertas. Gente, a quem você está entregando a tua oferta? A Deus ou aos homens? É importante que nós abençoemos? É importante que como família abençoemos? É importante que como igreja abençoemos? Mas onde está a tua confiança número 1? Será que porque só um pastor abençoou já resolveu o teu problema e você volta para casa sem orar, sem compromisso com Deus, sem nenhuma atitude de fé com Deus, mas o pastor orou, já resolveu o problema? Nós estamos criando um monte de bebês que nunca crescem, que sempre estão dependendo das pessoas, mas nunca tiveram um relacionamento com Deus. Nesse processo de discipulado, a igreja está aprendendo a reviver coisas básicas da nossa fé e que nós vamos ficando velhos e vamos nos esquecendo daquilo que é importante. Segundo lugar, entrega a sua mente. Se não devemos nos conformar, é porque estamos fazendo. Se a Bíblia diz não vos conformeis, significa que nós estamos conformados. Como que está eu e você hoje? Como que nós estamos aqui hoje? Conformados? Você veio aqui escutar um sermão? Você veio escutar um pastor? Você veio escutar um estilo de mensagem? Você veio participar de uma adoração? Dito de passagem, a nossa adoração ainda é fraca. Muito fraca. No meio da adoração nós estamos buscando água, nós vamos no banheiro, nós vamos conversar com o irmão, nós vamos fazer muitas coisas, menos adorar a Deus. E quando nós entramos neste lugar, temos diáconos, temos pessoas para cuidar das crianças, temos pessoas que vão estar atentas, abrir e fechar a porta,
Mas você que não tem essa obrigação, que veio só para adorar o Senhor, feche os teus olhos e se desconecte deste mundo e conecte com Deus. Deixa Deus, deixa o Espírito falar. Gente, vocês não sabem a má impressão que é quando o Espírito Santo está sobre nós e ele não pode ser derramado porque nós estamos cheios de nós mesmos. Se você não vem à igreja, se você não se esvazia para que o Espírito encha a tua vida, você sai daqui, fui lá, foi muito interessante, foi bom, uma bênção, mas não resolveu nada. E você sai sem mudar nada. Deus quer nossa mudança. Se nós somos sérios sobre entregar totalmente a Cristo, devemos nos concentrar em ser transformados, não sendo conforme a essas coisas que o mundo valoriza. Aquele que controla a mente é proprietário da pessoa. Quem é que está controlando a tua mente nesta manhã? Aonde estão os teus pensamentos enquanto o Maurício está pregando aqui? Vai ter jogo hoje à tarde? Puxa, termina rápido porque eu tenho almoço. E amanhã eu tenho que pagar a conta no banco. Aonde está a tua entrega a Deus? Aonde está você aqui, dentro da casa de Deus? Neste momento. Nós devemos entregar tudo a Ele. Conformado é a palavra que nós obtemos da palavra em português esquema. É às vezes traduzida como molde. Paulo está nos pedindo para parar de ser empurrados para dentro do molde do mundo. Às vezes estamos tão conformados com o mundo que há pouca diferença visível entre cristãos e não cristãos. O conformista tem medo de ser diferente e sente a necessidade de ser como todo mundo é. A pessoa que está conforme, ela não quer incomodar. Ela quer estar tranquila e não quer que ninguém incomode também. Então ela fica ali. É o crente camaleão. Todo mundo ri, ele ri. Todo mundo conta piada, ele conta piada. Todo mundo é sério, ele é sério. Ele se conforma com aquilo que está. E nós estamos tão empapados de tantas coisas. Terça-feira lá no grupo, a Sara me fez uma pergunta. E Maria Madalena era prostituta? E eu falei, era ela mesmo. Depois eu te mando as passagens. Aí eu fui pesquisar. E aí de repente eu falo, Maurício, você está falando que Maria Madalena é prostituta? E ela não foi prostituta. Ela foi uma mulher que foi expulso 7 demônios, e tem uma série de referências da Bíblia, mas nenhuma delas fala que ela foi a prostituta. Mas por tradição a gente repete. Que ela foi, porque eu vi no filme. É porque, gente, aonde está o nosso referencial? Onde está a nossa estrutura? Onde está o nosso fundamento? Naquilo que você ouviu dizer, naquilo que você viu na televisão? O Brasil inteiro foi empesteado com a novela Os 10 Mandamentos. E os crentes viram a novela porque nos 10 Mandamentos. A maioria das histórias que foi contada nessa novela, Os 10 Mandamentos, são fictícias, não estão na Bíblia. E aí eu ouço as pessoas, não, é que eu vi lá que na novela você viu o personagem e tal, e o cara nem aparece na Bíblia. É uma ficção. A autora pegou a passagem bíblica dos 10 mandamentos e criou uma história sobre aquela história. Ponto. E de repente a gente começa a falar que lá no filme... Até hoje o meu pai fala do filme Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston lá atrás. Tem gente que nem sabe quem foi esse artista. É que Moisés, meu Deus, está na Bíblia, mas o cara está falando que é. Irmãos, o que é que você tem falado? Porque é muito fácil a gente cair no engano da tradição. Porque nós começamos, porque você ouve um falar, outro falar, e a gente, amém, glória a Deus, amém, amém. E a gente vai falando, vai repetindo.
Quem nunca brincou de telefone sem fio? Será que a igreja não está sendo uma propagadora de mensagens do telefone sem fio? Eu ouvi dizer, e quando chega lá do outro lado, a mensagem não tem nada a ver com a original. Por quê? Porque as nossas mentes estão conformadas. Transformado refere-se a uma mudança interior. A metamorfose não é algo que podemos fazer por nós mesmos. Se nos apresentarmos como sacrifício vivo e refletir sobre as misericórdias de Deus, aí o Espírito Santo vai transformar as nossas mentes. Má notícia para você que acha que fala Shazam e se converte num herói. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Mentira. Você continua com a tua mente. Você quer ter a mente de Cristo? Vai para a Bíblia. Vai ler, vai orar e vai meditar na palavra. E quando essa palavra está completamente empapando a tua alma e o teu espírito, aí você vai começar a pensar igual a Cristo. Vê? É um processo. Não é uma coisa de Shazam e resolveu o assunto. Nós precisamos. Outra coisa que nós devemos entregar, a nossa vontade. Não adianta sentar e esperar que a vontade de Deus seja revelada a nós. Aprendemos a sua vontade fazendo. Curiosamente, a gente só aprende a vontade de Deus fazendo. Não adianta você ficar aqui o tempo todo, ore por mim para que eu saiba qual é a vontade de Deus. Você só vai saber a vontade de Deus andando. Quando você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, o primeiro lugar para começar é vivendo. Até que você lhe ofereça o seu corpo, sua mente, sua vontade, você não vai entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, irmãos, não é uma entrega mística, nem ritualística. Deus quer que você entregue o teu coração. Deus quer que você entregue a tua mente. Deus quer que você entregue a sua vontade. Para quê? Para que Ele possa trabalhar na tua vida. E aí você vai começar a perceber qual é a boa e agradável vontade de Deus para a tua vida. Você vai começar a desfrutar daquelas coisas que você nem sabia que estavam ali. Por quê? Porque você começa a perceber qual é a boa e agradável vontade de Deus para você. Sabe por que a maioria de nós estamos tristes ou frustrados, principalmente nesses dias de crise? Basta vir cobrança, acabou a tua fé. Basta chegar uma cobrança e a gente já... Deus, onde o Senhor está? Por que eu não ganhei na loteria? Por que eu não ganhei uma herança? Por que isso? Por que aquilo? Sabe por que nós estamos assim? Porque nós não estamos na presença de Deus. E Deus, mais uma vez, Deus quer ser derramado sobre nós. Deus está loucamente apaixonado por nós. E Ele quer derramar da sua unção, do seu poder, para que tudo isso funcione, para que a tua economia ande, onde você pôr a mão você vai ser abençoado. Sabe aquelas pessoas que tudo que toca vira ouro? Mas para que isso aconteça, você tem que deixar Deus entrar na tua vida. E é mútuo, é uma entrega. Ele já entregou tudo. Você está disposto a entregar tudo? Porque é fácil entregar algumas coisas. É fácil ir numa igreja, depositar uma oferta e acreditar que Deus tem que te abençoar porque você jogou um envelope com dinheiro lá. Isso é muito banal. E tem muita religiosidade ensinando isso. E o povo crê que... Você acha que você vai mover a mão de Deus só porque você colocou um depósito na casa do tesouro? Esquece, querido. É o teu coração, a tua mente, a tua vontade. Está entregue à vontade de Deus. Eu me cansei, literalmente me cansei, das vezes na Bolívia que os narcotraficantes pediram oração para serem abençoados.
Já contei aqui, tinha uma igreja no Chapare, que é uma das regiões onde mais produz coca na Bolívia. E na época que um pastor ganhava como $100, muito, os narcotraficantes abriram uma igreja evangélica e pagavam $1.000 para o pastor que quisesse pastoreá-los. Confesso a vocês que eu fiquei muito tentado por causa dos $1.000. Mas como que você vai pastorear um bando de caras que estão traficando drogas? Sabe, tem muita gente, lá era uma coisa exagerada, eram narcotraficantes. Sabe quantos traficantes dentro da igreja estão negociando com Deus? Você peca, o cara está em adultério, o cara rouba, o cara não paga imposto, o cara fecha todo mundo no meio do trânsito, o cara xinga a mãe de todo mundo, mas aí domingo ele vem, deposita uma oferta e diz: Deus, tu tens que fazer. Quem te ensinou isso? Pode-se dizer que estava macomunado com Satanás, porque isso não tem nada a ver, você não vai abrir os braços de Deus e mover os braços de Deus para cá e para lá, a teu antorro. Você vai conseguir só ver a mão de Deus operando na tua vida o dia que você entregar teu corpo, tua mente, tua vontade e deixar que Ele faça. Deixe de mandar em Deus e comece a obedecer a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Tem uma estimativa adequada de si mesmo. Romanos 3:5 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Qual é o discernimento que você tem de si mesmo? Como que você se enxerga a você mesmo? Essa é a maior dificuldade nossa. Porque quando é para obedecer a Deus, nós nos enxergamos pobres, miseráveis, humanos e pecadores que somos incapazes. Quando é para fazer a nossa vontade, nós nos consideramos os mais vitoriosos. Qual é realmente o discernimento que você tem de si mesmo? Pensar mais alto de nós mesmos do que deveríamos é um dos maiores problemas em servir a Deus. Presta atenção nessa história. Vê se isso aí não aconteceu com algum de vocês. Um homem estava dirigindo pela rodovia na hora do rush, quando ele recebeu um telefonema da sua esposa: querido, você precisa ter cuidado com a condução para casa, porque eu acabei de ouvir no noticiário que há um idiota dirigindo na contramão no mesmo caminho que você está. Ao que o marido respondeu: não é apenas um, existem centenas deles. Não é assim que somos nós? Todo mundo está errado, eu estou certo. Mas sou eu que estou na contramão. O idiota sou eu. Não são os outros, sou eu. Será que a gente não está fazendo isso com as nossas vidas? Eu sei, eu faço, eu posso, eu, em nome de Jesus. E sabe, essa mania da gente pôr em nome de Jesus e achar que Jesus tem que obedecer. Sabe, Jesus não é um cachorrinho de estimação. Ele é o Rei, o Senhor absoluto de todas as coisas, e a gente precisa aprender a nossa posição em Cristo Jesus. Se você quer ver Deus mudar a tua história, você tem que se posicionar na história de Deus. E é muito diferente dessas declarações que a gente ouve por aí: eu sou mais do que vencedor e bababá. Não adianta recitar versículo, você tem que acreditar aonde você está. E o poder do sangue de Jesus que lavou a tua vida de todo pecado, de toda injustiça.
Quando você se posicionar diante de Deus, aí as coisas de Deus vão começar a acontecer na tua vida. As bênçãos vão correr atrás de nós. Hoje nós corremos atrás das bênçãos, não é verdade? Se eu chegasse aqui e falasse, irmãos, vamos deixar esse cultinho aqui, vamos lá, porque tem uma campanha aí que chegou um pastor norte-americano e o cara tem uma unção para os negócios. Eu acho que terminaria falando aqui sozinho. Por quê? Porque dá vontade da gente sair correndo e ir lá. Por quê? Porque a gente está correndo atrás das bênçãos. Não deveria você estar aí tranquilo, enquanto você está aí tranquilo, começa a chover na tua horta? O teu dinheiro se multiplicou e você não fez nada para isso? Você nem chegou em casa e já tem um presente lá esperando por você? Amanhã você vai para o trabalho e só ouve boas notícias, te aumenta o salário, o cliente que nunca pagou te paga. Deixe as bênçãos correrem atrás de vocês. Nós precisamos disso. Você já esteve próximo de uma pessoa que sempre pensa que está certa? Como é a sensação de estar perto de alguém que se orgulha e se gaba de suas habilidades? Deus nos usa simplesmente porque Ele quer. Devemos evitar pensar muito alto de nós mesmos e devemos evitar pensar muito baixo de nós mesmos. Devemos nos concentrar na graça de Deus. Tudo que somos e tudo que temos é pela graça. Paulo passou por um perrengue e ele foi lá e Deus falou assim, Paulo, a minha graça te basta. Se a graça de Deus bastou para Paulo, por que não pode bastar para mim e para você? Basta a graça de Deus. Esteja debaixo da graça, porque quando você está debaixo da graça, todas as coisas vão cooperar. As coisas vão começar a fluir. O que está amarrado vai ser solto. O que foi amaldiçoado vai ser abençoado. Aquilo que estava travando a tua vida vai simplesmente se romper, porque você está debaixo da graça. Sabe como uma pessoa que tem muita graça? E não estou falando de engraçado, graça, sabe? Onde ela vai, ela tem empatia. Ninguém conhece a pessoa, mas todo mundo a quer. É a graça de Deus. Eu conheci uma pessoa que ela foi abençoada pelos pais desde bebê, onde tivesse a graça de Deus. Gente, literalmente, às vezes os pais estavam passando necessidade e não recebiam nada, mas o filho que estava debaixo da graça recebia. Aí você fala, mas foram os pais que abençoaram ele. Só que os pais não acreditavam na graça para eles, só para o filho. O filho sempre teve roupa, o filho sempre teve coisas, as pessoas, onde o menino aparecia, ele era protegido, guardado, e os pais passando perrengues, mas o filho deles debaixo da graça. É tão notório essas coisas, faça um experimento na sua casa. Vamos separar os casais aí. O marido vai estar debaixo da graça, a esposa não, ou vice-versa. Não. Coloca toda a tua família debaixo da graça de Deus. E você vai começar a ver que aquele que nem ora, os que me conhecem aqui, Marina e tudo, que conhece a minha família, várias vezes eu orei, Senhor, eu quero isso. E eles receberam. Meu filho nunca orou por um carro e ele já teve 2. E eu aqui, Senhor, dá um carrinho para mim. E o carro vai para ele, que não está nem orando. Quantas vezes eu vi pessoas sendo abençoadas somente pela graça. Elas não oraram, elas não jejuaram, elas não buscaram, elas nem mereciam aquilo. Eu merecia, mas eles não. Mas a graça é simples, é prático, é eficiente e não custa nada. Existe diversidade. Nós devemos lembrar também que assim como as diferentes partes do nosso corpo têm funções diferentes, entendam bem isso.
A cada um de nós foi dado diferentes dons e funções. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Se os propósitos de Deus devem ser cumpridos e sua igreja crescer, cada um de nós somos importantes. Interdependência. Uma vez que temos um design único, fomos feitos para funcionar em comunidade uns com os outros. Eu poderia ser forte na área do meu dom, mas eu sou fraco nas áreas onde os outros foram dotados. Assim, devo ministrar aos outros na minha força e ser dependente do ministério do resto do corpo nas minhas áreas de fraqueza. Devemos confiar uns nos outros como membros do corpo de Cristo, assim como eles devem confiar em nós. Essa é a nossa interdependência hoje. Hoje eu vejo muita gente confiando no profeta, no pastor. Mas sabe, o profeta, ele é de Deus, e ele tem o dom da profecia, e ele te traz uma palavra dos céus, e é uma bênção. Mas aquele profeta não sabe cuidar da economia. Aquele profeta, o casamento dele está uma desgraça, e ele precisa ser ministrado naquelas áreas. Os pastores padecem muito com essa visão idolátrica de que o pastor sabe tudo, que o pastor não passa por pecados, e ao contrário, se entra no ministério, entra na posição de autoridade, você vai ver que aqueles perrengues que você vinha arrastando vão multiplicar por muitas vezes mais. E o peso vai ser maior, porque quanto maior responsabilidade, maior vai ser a cobrança. E se o diabo já te tentava quando você não fazia nada, quando você estiver fazendo algo, espere e verás. Espere e verás. Nós precisamos aprender isso. Sabia que 85% do sucesso de pessoas no local de trabalho está diretamente relacionado às suas relações interpessoais. Tem muita gente que não anda, que não avança no trabalho, na família, tal. Por quê? Porque é dono do seu próprio nariz. E nós precisamos ter conexão. Nós precisamos estar unidos uns aos outros. Eu não sei tudo. Nenhum de nós sabemos tudo. Nenhum de nós é autossuficiente. Todos somos dependentes da graça de Deus. Todos nós. Eu posso ser forte numa área, mas você é mais forte em outra, que eu sou fraco. Então, por que não nos ajudar uns aos outros? Por que nós não nos amamos uns aos outros? Temos falado muito de amor, mas o amor deve ser produzido em nós. Ele tem que gerar alguma coisa em nós. Nesta manhã, olha para os irmãos que estão ao teu lado. Se eu falar assim, diga para o teu irmão, eu te amo, você fala com a maior facilidade. Por quê? Porque é um louro repetindo. Agora eu digo, ministre ao teu irmão agora. Aí um olha e fala, eu não, faz você. Está vendo como a gente não ama de verdade? Porque quando nós amamos de verdade, querido, no tempo que existia ainda cavalheiros, quando furava o pneu do carro de uma dama, o cavalheiro saía de terno e gravata e trocava o pneu. Hoje... passa. Entende? E nós falamos tanto de amor. Eu acho que a coisa mais fácil de amar é quando você está fazendo algo por alguém. Aí você demonstra verdadeiro amor. E nós precisamos disso. Se envolva completamente em servir. Nós precisamos nos envolver. Não é falar. Falar é muito lindo. Queridos, as últimas palavras que nós temos recebido aqui são maravilhosas. Mas se não começarmos a pô-las em prática, queridos, daqui a um ano, volta ao esquecimento e vira moda. E nós não podemos cair nessa coisa. Por isso que a mensagem de hoje é justamente entrega. Quanto você está disposto a dar para Deus? E não estou falando só de dinheiro. Quanto da tua vida, dos teus pensamentos, dos teus esforços, quanto que você está disposto a pôr na mão de Deus?
A maioria de vocês reclama e muitos me dizem isso. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Lutero, nos dias mais atribulados, o dia que ele tinha 1001 coisa para fazer, e olha que o cara traduziu toda uma Bíblia, numa época que não tinha Google para te ajudar, era na mão, e estava sendo perseguido, e havia uma série de coisas. No dia que era mais ocupado de Lutero, ele tinha isso, está registrado na história. Hoje o meu dia vai ser daqueles, preciso orar mais. Aí se levantava 3 da manhã para orar. Passava 3, 4 horas orando no dia mais ocupado. Por quê? Porque era o dia mais ocupado, ele necessitava que Deus operasse mais. Nós somos os contrários, é por isso que Deus não opera. Por quê? Porque no nosso dia mais ocupado, nós estamos tão ocupados que Deus não pode entrar nas nossas vidas. E se você tem esse rito e esse costume, joga ela no lixo. Está na hora, amanhã vai ser um dia atribulado, pois agora, depois do almoço, começa a orar. Começa a se preparar. Deus, amanhã eu não quero ir na frente, eu quero que o Senhor vá na minha frente. E aonde eu for, eu vou colocar a tua presença. Sabe, nós precisamos ter essa ideia. Vocês se preocupam tanto com essa história de altar? Há uma coisa muito legal das empregadas domésticas nos Estados Unidos. Os latino-americanos é que não inventaram. Isso nasceu de muitos crentes que foram, porque Deus mandou eles ir lá. Eu conheci hoje ela é pastora. Ela fazia faxina nos Estados Unidos. E toda casa que ela entrava, a Sara aqui nos compartilhou algo similar. Toda casa que ela entrava, ela ia no banheiro, em algum lugar privado, e levantava um altar a Deus naquela propriedade. E ia fazer a faxina, não ficava lá orando e deixando as coisas para trás. Não, ela ia trabalhar. Em 3 anos, ela levantou dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas da família inteira, construiu uma casa em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, e voltou e hoje pastoreia uma igreja, porque ela aprendeu a levantar altares a Deus. Coloca Deus na história. Você vai no banco, não vai você, Senhor, o Senhor na minha frente, mas para que o Senhor vá na tua frente, você precisa entregar primeiro a tua vida para Ele. Porque se você vai dormir e vai levantar e não tem tempo nem de tomar um bom café e sai correndo e Deus agora me abençoe em nome de Jesus, não vai funcionar. Você quer que funcione? Levante mais cedo, busque a presença de Deus, se entrega primeiro a Deus e aí vá na fé de Deus, que aí as coisas vão funcionar. Romanos 12, dos 6 a 8 diz assim: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com zelo e o que usa de misericórdia com alegria. Deus deu dons para nós e esses dons devem ser usados. Você está usando os teus dons? Não quero nem ouvir a resposta. Você está usando? É que o pastor não me deixa, eu quero fazer isso, mas o pastor e a virgem e não sei o quê, a gente põe desculpa em todo mundo, é o governo, é a cultura, tudo isso é lixo. É desculpa esfarrapada que nós estamos dando, porque, na verdade, nós não estamos dispostos a entregar tudo. Quer bênçãos? Quer poder? Quer unção? Entrega tudo. Essa é a mensagem. Nós precisamos mudar o nosso perfil. Seja frutífero.
Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, por que é que Jesus não está te acompanhando nos teus negócios? Por que é que Jesus não está te acompanhando nos estudos? Por que é que Jesus não está te acompanhando nos relacionamentos? Por que é que Jesus não está contigo no momento que você mais precisa dele? Ajude a igreja a ser fortificada. Os dons espirituais são dados para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, nós estamos aqui numa igreja que é rica em dons, mas miserável em contribuir, em impartir os dons. Eu não vou ajudar ele, não. Eu vou ficar com eu. Deixa ele lá. Eu já assisti isso, literalmente. Furou o pneu de um carro numa estrada e ninguém tinha macaco. Literalmente eu vi 5 homens levantarem o carro e trocarem o pneu. Usa o teu dom. Qual é o teu dom? Faz alguma coisa, mas não fica sentado, porque é isso que está acontecendo com muitos de nós. Estamos conformes e achamos que Deus está devendo para nós. Queridos, há muita gente que está vivendo do cartão de crédito da graça de Deus. Somos nós que devemos a Ele, não é Ele que nos deve. Deus não nos deve nada, nem a saudação. Ele já fez tudo por nós. Olha essa história. Quando a Madre Teresa visitou a Austrália, um jovem foi designado para ser seu guia durante a sua estadia. Ele estava emocionado com a perspectiva de estar tão perto de uma mulher tão piedosa, mas ele ficou frustrado ao longo do tempo, porque mesmo que ele estava constantemente perto dela, ele nunca teve a oportunidade de falar com ela, porque sempre havia outras pessoas ao redor. Quando a turnê terminou, ela estava programada para voar para Nova Guiné. Em desespero, este jovem veio com um plano e disse à Madre Teresa: se eu pagar a minha própria passagem para Nova Guiné, posso sentar-me ao seu lado no avião para que eu possa conversar e aprender com você? Madre Teresa olhou para ele e perguntou: você tem dinheiro suficiente para pagar a passagem aérea para Nova Guiné? Oh, sim, respondeu ele ansioso. Então dê esse dinheiro para os pobres, disse ela. Você vai aprender mais com isso do que alguma coisa que eu possa te dizer. Deixe de correr atrás de eventos tras eventos e comece a fazer aquilo que você já aprendeu no evento passado. Sabe, eu conheci uma senhora, curiosamente, lá na Bolívia, uma brasileira. Sabe aquelas irmãs que falam de todos os congressos no mundo inteiro? Ela foi com Benihim, ela esteve em todos os lugares. E ela estava em Santa Cruz para um evento, para um congresso. E a irmã contava que ela esteve do lado e mostrava as fotos ao lado do pastor famoso, das autoridades. E ela esteve pelo mundo, literalmente ela viajou mais de 10 países só atrás de congresso. Era uma mulher que tinha condições e ela ficava viajando. Eu chamava ela de madame. Aí um dia ela, depois de falar toda aquela pompa, um dia apareceu lá uma situação e a gente falou: pô, quem mais capaz para fazer uma oração do que a irmã? Aí chamamos a irmã para orar. Ela não podia orar, porque ela estava envergonhada e ela não podia orar. Viajou o mundo inteiro atrás de congressos, de conferências onde Deus estava ministrando como fazer, como ir, e não sabia fazer o básico. Parece absurdo, extravagante, mas você e eu caímos nesse pecado também. Quando nos toca fazer, a gente, sabe, justo hoje,
Sabe qual é o dia que Deus mais usa a minha vida? É o dia que eu estou mais quebrado, mais desanimado, mais frustrado, é o dia que eu não estou com vontade de orar, de fazer nada. Aí aparece um sujeito no meio do caminho, você começa a falar de Jesus para ele, 5 minutos depois você se sente o super-homem e aí começa a falar. No final, a pessoa fica agradecida pela mensagem, mas na verdade a mensagem não era para ele, era para mim. Por quê? Porque quem foi edificado fui eu, não ele. É lógico, ele foi abençoado, mas Deus usa, se você for esperar sentir para poder fazer, esqueça, é no pior dia da tua vida, o dia que você está quebrado, você está assim já, tipo, Deus, eu não aguento mais, eu vou abandonar o caminho, é ali que Deus vai te usar poderosamente, porque basta a minha graça. Você precisa estar entregue. Muitos de nós preferimos experimentar algo a fazer alguma coisa. Nós sempre aprendemos mais fazendo, porque os nossos dons são dados para serem dados. Por isso, gente, a partir de hoje, não fica mais sentado. Você não vem para a igreja para assistir culto. Quem vem para assistir culto, literalmente vem só para assistir. Nós estamos na igreja para ser colaboradores do reino de Deus. Nós estamos na igreja para distribuir e utilizar os dons. Cada um de vocês tem um dom. Um tem uma graça para falar, o outro tem uma graça para orar pelos enfermos, o outro tem uma graça para testemunhar, o outro tem uma graça para alguma coisa. Usa aquilo que você já tem. Não fica reclamando e com inveja do dom do vizinho. Porque Deus deu. A mão não fica com inveja do pé e o pé não está com inveja da mão. Por quê? Porque eles sabem aonde eles foram colocados. Estão com a autoestima no lugar. E se nós não estamos sendo usados é porque talvez a nossa autoestima espiritual esteja fora do lugar. Comprometa-se com o crescimento pessoal através de expressar plenamente a sua entrega a Deus. Comprometa-se a este corpo local através de uma estimativa adequada de si mesmo. Comprometa-se ao ministério dedicando-se completamente em servir. Quando fizermos isso, nós vamos experimentar as abundâncias das bênçãos de Deus. É isso que Deus quer. Ai, o que Deus quer da minha vida? Ele quer que você se entregue e nada mais.